Vamos que vamos, galerinha guerreira! Seguindo aqui com as nossas dicas para a prova de segunda fase da FUVEST, as questões discursivas, nós temos hoje uma questão envolvendo um fragmento de texto do Quincas Borba, que é a grande novidade da lista desse ano, né? Machado de Assis, né? Sempre presente aí nos vestibulares e nas provas efetivamente. Aqui você tem um fragmento de texto do Quincas Borba e uma pergunta que é muito incisiva na leitura. É aquela questão que realmente privilegia quem leu a obra. Eu não estou dizendo que quem não leu, mas fez um bom trabalho de estudo, né? Pegou um resumo, assistiu aulas sobre o livro, não consiga responder. Mas certamente quem leu vai encontrar uma maior facilidade porque identificará com maior clareza esse trecho e essa expressão que eles estão se referindo aqui. Vamos dar uma olhada na pergunta? Vamos começar pelo enunciado? Eu sempre aconselho a começar pelo enunciado porque o enunciado te direciona a leitura do texto. E o enunciado aqui diz o seguinte, ó: a expressão azul daquela possibilidade usada no trecho, então nós vamos depois procurar isso no trecho, faz alusão, essa expressão azul daquela possibilidade faz ilusão, faz referência a que circunstância da narrativa? Ou seja, existe uma expressão aqui, azul daquela possibilidade, que tem uma referência a uma circunstância da narrativa. Eles querem saber que circunstância é essa. Aí nós vamos para o texto. E aí é que eu falo, ó, quem lê o livro vai identificar essa cena com relativa facilidade. Olha como começa, ó. Apenas separados deu-se em ambos um contraste. Ambos quem? Rubião e Sofia. Então deu um contraste, uma situação diferente entre eles. Rubião, na rua, voltou a cabeça para todos os lados. A realidade apossava-se dele e o delírio esvaía-se, desaparecia. Aí mais abaixo diz assim, ó, ao contrário, Sofia, passado o susto e o espanto, mergulhou no devaneio. Percebeu o contraste? Enquanto Rubião sai do devaneio e volta para a realidade, a Sofia entra num devaneio. Esta cena, e é aí que eu falo que quem leu teria mais facilidade, é aquela cena em que aflora de maneira mais clara e explícita a loucura do Rubião. Quando ele entra numa carruagem em que estava a Sofia e começa a conversar com ela como se ele fosse Napoleão Bonaparte e ela fosse sua amante. Conversa naturalmente, né? Ele está num mundo, né, de fantasia, de imaginação provocada pelo seu devaneio, pela sua loucura, onde ele é Napoleão, o imperador, e ela é a sua amante. E aí ele conversa com ela, promete mundos e fundos para ela e tal, e ela fica espantada, quase que apavorada diante daquele homem que na frente dela ela desconhece, não é mais o Rubião, é um total estranho que está falando com ela ali. Quando eles se separam, dá-se essa cena aqui. E aí o texto continua, ó, porque aí vai falar sobre o devaneio da Sofia após esse episódio. Ó. Todas as referências e histórias mentirosas do Rubião, como que lhe davam saudades. Saudades de quê? Pergunta do próprio narrador. Saudades do céu, que é o que dizia Padre Bernardes do sentimento de um bom cristão. Saudade de uma coisa boa. Nomes diversos relampejavam no azul daquela possibilidade. Percebeu? Apareceu a expressão azul daquela possibilidade. Mas não é só aqui que ela aparece. Mais adiante ela continua. Quanto pormenor interessante. Sofia reconstruiu a caleça, a carruagem velha, onde entrou rápida, donde desceu trêmula, para esgueirar-se pelo corredor dentro, subir a escada e achar um homem, que lhe disse os mimos mais apetitosos deste mundo. É o devaneio dela. E os repetiu agora ao pé dela, no carro. Mas não era, não podia ser o Rubião. Quem seria? Nomes diversos relampejavam no azul daquela possibilidade. Repete a mesma frase no final. Por isso a pergunta foi feita em cima disso, ó. A expressão azul daquela possibilidade, usada no trecho 2 vezes, faz alusão a que circunstância da narrativa?
faz alusão a esse devaneio da Sofia. E esse devaneio dela é um possível adultério. Quando ela sai daquela fantasia criada pelo Rubião, onde ela seria amante dele, ela entra num devaneio onde essa possibilidade azul de viver um adultério, de viver, né, o glamour, toda a aventura, todos os prazeres de um adultério aparecem para ela. E aí, nomes diversos, porque ela não tem atração nenhuma pelo Rubião, mas a Sofia era uma mulher muito bonita, recebia muitas cantadas. Você deve estar lembrado do Carlos Maria, né, por quem ela ficou bem interessada quando ele fez um galanteio para ela. Então, o azul daquela possibilidade seria a possibilidade de viver uma aventura extraconjugal. Como que ficaria uma resposta clara, direta e objetiva? Veja um modelo aqui, ó. Você tem aqui um modelo de resposta que tem uma introdução para situar essa cena como um todo. Olha só, Rubião acaba de ter um devaneio onde se considera imperador e Sofia sua amante. Enquanto Rubião volta para a realidade, Sofia se deixa levar pelo devaneio, onde aceita o galanteio de um homem e comete o adultério. Vejam, tudo isso ainda não respondeu a pergunta. A resposta vem agora no final, ó. A expressão azul daquela possibilidade faz referência a um possível adultério, uma vez que Sofia era uma mulher bonita e recebia muitas cantadas. E aí um detalhe, ó, gente. Você poderia resumir a sua resposta nessa última frase. A expressão azul daquela possibilidade faz referência a um possível adultério, uma vez que Sofia era uma mulher bonita e recebia muitas cantadas. Não precisava essa parte inicial. Se você suprimir essa parte inicial, que na verdade é uma contextualização para chegar na resposta, não perderia nota nenhuma, também não acrescenta nota nenhuma. A pergunta é muito direta e objetiva. A expressão azul daquela possibilidade faz referência a que circunstância da narrativa? Se você pega só esse final, ó, a expressão azul daquela possibilidade faz referência a um possível adultério, uma vez que Sofia era uma mulher bonita e recebia muitas cantadas, pronto, você respondeu de forma direta, clara e objetiva. Não tenha medo de fazer respostas curtas, respostas diretas, respostas objetivas. Isso não deprecia, não diminui a sua resposta. Pelo contrário, os corretores tendem a valorizar esse tipo de resposta que é clara, direta e objetiva. Certinho, gente? Bom, novamente eu vou terminar esse vídeo lembrando que nós temos os cursos completos de análise tanto das obras indicadas como leitura obrigatória da FUVEST quanto das obras indicadas como leitura obrigatória da Unicamp. E nessa reta final nós estamos com um desconto promocional. Basta você usar os cupons FUVEST 2020 para o curso da FUVEST ou Unicamp 2020 para o curso da Unicamp. E assim você tem condições de turbinar a sua preparação para a prova da segunda fase, tanto da FUVEST quanto da Unicamp. Acesse a nossa plataforma, está aparecendo o ícone aqui do lado, ou então use o link da descrição e vá direto para os cursos. Certinho? Eu aguardo você numa próxima dica para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp. Um abraço!